Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre requisitos de software, tá? Então a ideia é passar para vocês algumas informações sobre essa etapa tão importante do planejamento de um sistema, tá bom? Vamos lá? Bom, acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que trazer aqui para vocês é explicar para vocês assim o que é essa etapa de planejamento, né? E aí qual é a visão e a experiência que a gente tem aí no dia a dia de como que as coisas acontecem. Então, assim, é muito importante, né, vocês saberem que antes da gente desenvolver um software, é muito importante a gente conseguir entender o que a gente precisa desenvolver dentro desse software. E a gente observa que assim, acontecem muitos erros hoje na gestão de projetos, justamente porque os requisitos eles não são bem documentados, planejados e levantados junto com o cliente. Tá? Então é uma coisa que a gente observa aí que posso dizer, né, pela experiência que eu tenho, que é uma deficiência, né, que hoje os desenvolvedores ou as equipes de trabalho elas acabam tendo, tá? Então a ideia é trazer para vocês como que a gente deve trabalhar com isso de forma correta. O que acontece? Imagina-se que vocês precisam desenvolver um software, né? E esse software ele vai atender ali a uma necessidade de um cliente, de uma pessoa, de uma empresa. Então o que acontece? A primeira etapa que vocês precisam ter e seguir é justamente aonde vocês vão levantar os requisitos, ou seja, você vai se dirigir até o cliente, e isso pode acontecer em diversos momentos, em diversas situações, de diversas maneiras, e você vai fazer todo o processo de levantamento de requisitos com esse cliente, tá? Nesse momento que você faz o levantamento de requisitos, você está identificando todas as necessidades que esse cliente tem no desenvolvimento da solução dele, tá? E aí entram duas divisões aí de requisitos, né? Que são os requisitos que a gente chama de funcionais, tá? E os requisitos não funcionais. Requisitos funcionais, eles estão atrelados à necessidade técnica que o cliente tem com relação à solução. Então, por exemplo, eu estou lá conversando com, por exemplo, um cliente para fazer um sistema de RH. Vamos pegar um exemplo. O que acontece? Eu preciso entender como que o RH funciona da empresa. Então eu preciso saber, olha, esse sistema, por exemplo, ele vai computar ponto dos funcionários? Ele vai contabilizar ponto. Como que você, cliente, registra isso hoje? A gente registra através de planilhas de Excel. Legal. Quais são os dados que vocês registram do ponto do funcionário? A hora que ele entra, a hora que ele sai do almoço e tal. Então, assim, é muito importante que você entenda e que você faça um levantamento sobre essa parte técnica, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem é assim, eu estou fazendo ali o levantamento no RH. Então, quais são os dados, perguntas clássicas, né? Quais são os dados que eu preciso para poder fazer o controle do ponto do funcionário? Eu vou precisar emitir uma folha de pagamento. O meu sistema ele vai gerar todo o cálculo de pagamento. Legal. Quais são os dados que eu preciso? Né? Eu vou precisar do nome do funcionário, vou precisar da jornada de trabalho, vou precisar de que hora que ele entrou, que hora que ele saiu todo dia, né? Ou seja, o que eu preciso efetivamente para poder gerar uma folha de pagamento, para eu poder construir um software que gera essa folha de pagamento, tá? Eu vou precisar fazer cálculos. Bacana. Quais são esses cálculos que eu vou fazer? Né? Ou seja, que tipo de cálculo que eu tenho que estar fazendo? Vai ser um cálculo lá onde eu vou pegar o valor hora do funcionário, multiplicar pelas horas trabalhadas e tal. Legal. E você tem que chegar para o cliente e falar, qual é a fórmula? Existe uma fórmula? Existe um cálculo que efetivamente você utiliza? Como que isso é feito? E isso, pessoal, são os requisitos funcionais, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Estou lá levantando requisitos no setor de produção, por exemplo, para poder controlar todo o processo produtivo ali daquela empresa. Então eu tenho que sentar com as pessoas e eu tenho que entender, olha, quais são os dados que vocês precisam ali de produção? A gente fabrica produto. Qual é o produto?
quais os dados que você precisa para cadastrar esse produto, né? Esse produto ele fica onde, né? Quando ele estiver pronto, ele vai ficar aqui no estoque. Como é que funciona o controle de estoque de vocês? Como que funciona o armazenamento? Aonde que vai estar cada coisa? Como que você divide as seções do estoque? Em que momento que você pega as coisas do estoque para poder fazer uma entrega? Vai precisar controlar matéria-prima na formação desse produto? Não vai? Vai precisar controlar tempo de fabricação? Ou seja, todas as informações que elas são fundamentais para o desenvolvimento da minha aplicação, elas precisam ser levantadas junto com o meu cliente. E é necessário que isso seja documentado. Muitos desenvolvedores até fazem esse levantamento de requisitos, porque é necessário, mas o grande erro é que não se documenta esses requisitos, tá? Isso fica apenas de uma maneira formal, né, uma maneira informal, e aí a gente precisa ter isso formalizado. Então é importante que você saia de uma reunião com um documento, né, ou que você registre isso depois, e que você leve para o cliente e apresente para ele. Olha, está aqui todos os requisitos que você conversou e que você me passou. Tem alguma coisa que está faltando? Tem alguma coisa que precisa ser acrescentado? Tem alguma funcionalidade que de repente não foi diagnosticada ou que não foi conversada? Por quê? Porque uma vez que você pega esses requisitos, você leva para a sua empresa e o pessoal do desenvolvimento começa a desenvolver o software ou prototipar o software, se lá na frente houver uma necessidade de mudança, você pode colocar em risco e perder toda a sua tecnologia. Às vezes uma funcionalidade que não foi conversada, no final ela pode interferir numa estrutura de banco de dados. Ela pode não ter, de repente, a estrutura necessária que o banco e a aplicação foi pensada hoje, tá? Então é muito importante a gente sair com esses requisitos funcionais muito bem alinhados e muito bem documentados. Existem também os requisitos não funcionais, tá? Os requisitos não funcionais, eles estão atrelados muitas vezes à expectativa que o cliente tem com a solução. Então perguntas como, por exemplo, o que você espera resolver com essa tecnologia que eu vou desenvolver? Que tipo de performance que você imagina que essa aplicação tenha que ter? Qual o tipo de desempenho que você imagina com essa aplicação? Que nível de segurança que você vai querer ali no processo de autenticação, por exemplo? Ou seja, são perguntas que estão atreladas à expectativa do cliente. O que ele enxerga que aquele software vai trazer de benefício para ele. Muitas vezes os requisitos não funcionais eles estão atrelados a coisas mais subjetivas, tá? São coisas que às vezes em um cliente ele pode ter uma expectativa, mas em outro cliente ele pode ter uma outra expectativa. Então é importante a gente trazer isso, é importante a gente também levantar isso, tá? Então esses dois tipos de requisitos eles são fundamentais para o desenvolvedor ou para uma equipe de desenvolvimento poder criar uma solução, poder planejar toda a estrutura de uma solução de software. O que a gente pede? A gente pede para que vocês desenvolvedores que principalmente estão chegando agora no mercado e que vocês estão se deparando agora com as primeiras tecnologias, com os primeiros desenvolvimentos, que vocês não pulem essa etapa, tá? Que vocês não deixem de fazer esse processo tão importante que é o levantamento de requisitos e principalmente a documentação. Hoje fala-se muito nessa questão de documentação, isso é uma coisa que me incomoda demais, né? Tem muitas metodologias, tem muitas empresas, né? Muitas empresas novas chegando no mercado que prezam muito em agilidade, tem que desenvolver o software rápido, então documentação não é importante. Pessoal, documentação é importante, tá? Porque no momento que você entrega um projeto para um cliente e o cliente falar não é isso que eu quero nesse projeto, se você não tiver um documento dizendo o que o cliente pediu, a forma que ele pediu e o que ficou combinado, provavelmente você vai ter que refazer às vezes aquela tecnologia. E dependendo daquilo que está sendo solicitado, talvez você tenha que perder tudo o que você desenvolveu. Então tenha sempre muito bem documentado quais são essas necessidades, quais são essas expectativas, tá? E de preferência tenha uma validação. Validem isso com o cliente de vocês. Coleta uma assinatura, coleta um e-mail, né? De repente você não consegue ter um contato presencial com o cliente, envia os requisitos para ele
ele valida no e-mail dizendo que está ok ou que não está ok, e aí uma vez que você tem isso fechadinho, aí sim você entra na fase de desenvolvimento, tá? Existe uma regra, né, na gestão de projetos que diz assim, que geralmente uma fase de planejamento, que aí é onde a gente entra também com os requisitos e mais algumas coisinhas, ela pode demorar até 20% do tempo do projeto. Então, se você tem um projeto de 1 ano, por exemplo, que você vai demorar para desenvolver, em média você vai ter aí em torno de uns 2 meses, 2 meses e meio, ou até 3 meses só de planejamento, onde você levanta necessidades, entende os requisitos, documenta, coleta aprovação, monta cronograma, identifica quem é a equipe do projeto. Então tem uma série de coisas que está atrelado, né, antes do desenvolvimento do software, mas essa parte dos requisitos é a parte mais importante, tá? Então a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês é poder explicar isso para vocês, né, tentar colocar na cabeça hoje dos profissionais, principalmente que estão chegando no mercado agora, que essa é uma fase crucial, e se você é desenvolvedor hoje numa empresa e a sua empresa não te fornece requisitos, você precisa buscar isso, você precisa mudar isso, tá? Se a empresa não documenta, se ela não levanta, você precisa criar essa cultura dentro da empresa, porque às vezes isso pode ser né, a gente tem vários motivos, mas isso pode ser um dos motivos que às vezes você não consegue entregar um projeto dentro do cronograma, ou que quando chega na data de entrega do projeto você está sempre com problema, porque o cliente muda no meio do caminho, ele solicita coisas diferentes, e aí você não consegue cumprir o prazo, tá? Então a ideia é trazer essas informações para vocês e ir tentando, né, aos poucos, criando uma cultura dos novos desenvolvedores, ok? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, né, assistam os outros vídeos que a gente está postando, né, eu estou frequentemente colocando vários materiais, trazendo vários assuntos, tá? Então vejam também os outros vídeos, dá ideias também pra gente de vídeos, pra gente poder trazer de assuntos novos, e aí a gente vai tentando montar um material bacana aí para poder estar ajudando a equipe, né, os novos devs aí que estão chegando agora dentro do mercado de trabalho, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra num próximo encontro. Valeu!